Olha só, o assunto que dominou hoje o nosso Piauí no Ar foi, claro, a morte daquele policial militar, o Sargento Galvão, a operação da polícia, da Força de Segurança Pública, que prendeu mais de 20 pessoas, e também a morte do suspeito de ter matado o sargento e a prisão do outro. A gente continua, claro, falando sobre esse assunto, agora falando com Chico Filho, ao vivo, que está no Sindicato dos Policiais Civis de Carreira. Chico Filho, aqui na tela comigo. Chico, assunto sério, delicado. Havia aí, inclusive, uma notícia circulando de que o Simpop estava fazendo um alerta de cuidado para todos os policiais civis, principalmente depois da morte do sargento. Conta pra gente mais informações. Olá, Sayuri, bom dia mais uma vez, e para você que está chegando agora aqui no Piauí no Ar. Então, Sayuri, esta informação já apareceu ainda no final de semana, principalmente após a morte do Gabriel, filho do Reginho. Inclusive, na última sexta-feira, nós falamos da morte do Gabriel, que morreu em confronto com os policiais do BEP, na região norte da capital teresina, na região do Mafrense. E o Sindicato dos Policiais Civis em Carreira, o Simpop, acabou recebendo a informação de que havia, então, o que eles chamam de salve, no caso dos criminosos. Os criminosos chamam de salve, né, contra a vida de policiais civis, principalmente agentes de segurança em geral. O sindicato logo, obviamente, sem a intenção de dar aquele alerta de medo para a população em geral, mas em sim, de alertar os policiais que tivessem o cuidado redobrado por conta dessa informação. E a gente conversa agora aqui com Isaac Vilarinho, que é o presidente aqui do Simpop, em relação a este assunto. Isaac, a informação se esta mensagem pode ter partido de dentro de unidades prisionais, onde estão também lideranças de organizações criminosas? Bom dia. Primeiro, bom dia, agradecer o espaço, nossa fala, dizer que os agentes escrivães do Piauí estão de parabéns por ter participado da operação, dado uma resposta rápida em relação a essa mensagem. A gente não pode afirmar que saiu de um presídio, né? O crime, infelizmente, ele está organizado. O que a gente pode dizer é que existiu, de fato, essa mensagem, esse salve do Comando Vermelho em relação à morte de um integrante, e nós, enquanto entidade sindical que preserva a vida dos oficiais investigadores do Piauí, alertamos os nossos representados, alertamos todos os policiais do Piauí. Não foi nenhuma intenção nossa criar um alarme com a população. Ora, hoje, daqui a pouco iremos nos encontrar com o delegado-geral e vamos pedir que seja criado um protocolo interno de comunicação para que, quando ocorra uma situação que possa gerar vulnerabilidade a qualquer oficial investigador do Piauí, nós possamos ter essa comunicação rápida. Dizer que os agentes escrivães do Piauí estão de parabéns por todo dia ser o escudo da sociedade para proteger contra as facções criminosas. Agora, houve, no caso, esta informação desta ameaça por parte dos criminosos contra os agentes de segurança pública. No mesmo final de semana, infelizmente, tivemos a morte de um sargento da Polícia Militar, o sargento Galvão. Isso, obviamente, aumentou a preocupação em relação à primeira informação da ameaça? Em relação a isso, gera uma preocupação. Não tinha como nós afirmarmos que a morte do sargento foi em relação à mensagem. Porém, quando você tem uma prévia de uma mensagem como essa, bem sensível, e acontece a morte de um irmão de profissão, você fica assim receoso, e o nosso papel é alertar os policiais civis, dizer que o Sindicato dos Policiais Civis, mais uma vez, estende o luto à família, se solidariza aos policiais militares, e nós não aceitamos esse tipo de ameaça contra qualquer agente de segurança pública. Os policiais civis do Piauí não vão aceitar que o nosso Estado seja um Estado dominado por facção criminosa. Nós vamos lutar todo dia para proteger a sociedade piauiense. A preocupação do sindicato também foi em decorrência de ser um final de semana, obviamente, muitos policiais estivessem possivelmente de folga em um momento ali de lazer com os próprios familiares e, por algum motivo, poderia até baixar a guarda, ficar aquele alerta em relação à própria segurança? Infelizmente, a maioria de mortes de policiais são momentos de folga, quando você não está com aquele tensionamento, aquele alerta ligado. Então, por isso, sendo um final de semana, nós fizemos questão
de divulgar para os nossos policiais civis do Piauí, bem como também para outros agentes de segurança pública, para que redobrem os cuidados, que é um momento que você está com a família, você está mais relaxado e, infelizmente, a sua atenção não está ali como se você estivesse trabalhando. É diferente, a gente sabe. Então, por isso, a gente fez questão de fazer essa divulgação e dizer para os policiais civis que nós não vamos nos furtar de sempre lutar pelos nossos direitos e prerrogativas. Você falou aí, presidente, que há inclusive já tratativas para que possa se implantar um canal de comunicação específico, né, para esse tipo de alerta, mas outras ações também podem acontecer, por exemplo, como cursos de reciclagens, palestras, para que esses agentes, em geral, possam ter mais a habilidade para situações como esta? Pronto, sim, grande salutar que a gente possa ter sempre se qualificando em relação a isso. E já de antemão dizer que nós, do Sindicato dos Policiais Civis, iremos fazer no segundo semestre um workshop. Vai ser o primeiro workshop em relação aos oficiais investigadores do Piauí, para que a gente possa estar com boas práticas, né? A prática da vida administrativa, a prática da vida investigativa, a prática da vida operacional, para que a gente possa sempre buscar o conhecimento para a gente dar o melhor para a sociedade do Piauí. Presidente do Simpop, o Isaac Vilarinho, falou com a gente em relação a este assunto, né, que levantou muita preocupação, obviamente não é para menos, porque houve a ameaça contra os agentes de segurança, tivemos também no mesmo final de semana, né, o assassinato de um sargento da Polícia Militar aqui na capital teresina. Sobre este e outros assuntos, você acompanha acessando o portal de notícias a10mais.com e aqui também na programação da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Piauí no Ar. Com você, Sayuri. Obrigada, Chico Filho. Agradeço também ao entrevistado por esses esclarecimentos.